Do que é feita a matéria? Bom, a matéria é feita de átomos. Provavelmente já ouviu falar sobre os átomos, que são as menores unidades de um elemento químico, composto por prótons, nêutrons e elétrons. Mas isso é tudo? Seria o átomo, então, a menor medida que nós podemos chegar na física? Bom, é isso que nós vamos descobrir nesse vídeo, após a vinheta. Fala galera, meu nome é Gustavo Júnior e este é o Ciência Tech. Os átomos até podem ser pequenos, mas não são o limite da estrutura da matéria. À medida que mergulhamos mais a fundo no universo da física de partículas, surgem termos menos conhecidos do que prótons, nêutrons e elétrons. Termos como, por exemplo, os quarks, os leptons e os bósons. Esses que revelam um nível ainda mais profundo da estrutura da matéria. Tá, ok, pessoal, devemos entender o seguinte, galera, é importante esclarecer que hoje na física nós conhecemos 17 partículas subatômicas no modelo padrão da física, além de algumas outras subatômicas compostas. Ok, mas nesse vídeo vamos tratar apenas dos férmions. Os quarks pertencem à família dos férmions, partículas fundamentais que formam a base da matéria. Existem 6 tipos ou sabores de quarks, sendo eles up, down, charm, strange, top e bottom. Esses 6 tipos de quarks são o que nós chamamos de tijolos que constroem, a matéria. Eles compõem as partículas como prótons e nêutrons. Galera, sabor é só um termo técnico usado na física para diferenciar os tipos de quarks. Não tem nada a ver com gosto real, claro. Essas partículas elas possuem uma característica quântica chamada de spin, que pode ser entendida como uma espécie de momento angular intrínseco. No caso dos férmions, o spin tem sempre valor semi-inteiro, ou meio, ou 1/2, ou metade, mas é sempre esse o valor do spin dos férmions. Então, por possuírem esse tipo de spin, os quarks, assim como todos os outros férmions, seguem o princípio de exclusão de Pauli. Tá, mas o que é o princípio de exclusão de Pauli? O princípio de exclusão de Pauli estabelece que duas partículas idênticas não podem ocupar o mesmo estado quântico simultaneamente. Em outras palavras, dois férmions não podem ter todos os seus números quânticos exatamente iguais, dentro de um mesmo sistema. É porque isso é fundamental para a organização da matéria. Apesar de existirem 6 tipos de quarks, os que compõem a maior parte da matéria são os up e down, que formam prótons e nêutrons. Próton é igual a 2 quarks up mais 1 quark down. Nêutrons são 2 quarks down mais 1 quark up. Agora os quarks charm, top, bottom e strange são gerados em ambientes de altíssima energia, como os colisores de partícula ou eventos cosmológicos intensos. Quando os cientistas colidem prótons um com os outros a altíssimas velocidades beirando a velocidade da luz, dentro de aceleradores de partículas como o Grande Colisor de Hadrons ou LHC, são nessas colisões em frações de segundos que partículas exóticas surgem do nada. É quase como se abríssemos uma janela que nos mostrasse os primeiros instantes do nosso universo. Duram apenas frações de segundos, e rapidamente decaem para partículas mais leves, como os quark up e down. Os quarks também possuem suas antipartículas, os antiquarks. São partículas com sinais opostos aos quarks, porém são raros de serem vistos, e também só surgem em situações muito específicas. Ainda na família dos férmions temos os leptons, Assim como os quarks, os leptons são da família dos férmions. Porém, ao contrário dos quarks, os leptons não participam da força forte, o que significa que eles não formam partículas compostas, como por exemplo, prótons e nêutrons, mas ainda assim são essenciais para a estrutura da matéria. E sem eles, sem os leptons, os átomos simplesmente não existiriam. Ok, existem 6 tipos de leptons, divididos em 3 pares: elétron e neutrino do elétron, muon e neutrino do muon, e tal e neutrino do tal. De todos esses, o elétron é o mais conhecido, afinal é ele que orbita o núcleo do átomo, responsável também pela eletricidade e praticamente tudo que envolve a matéria. Já os muons e os taus são partículas mais pesadas, instáveis e que só aparecem em situações de altíssima energia, em condições de altíssima energia. Bom, os neutrinos, por sua vez, são partículas neutras, neutrino, de massa extremamente pequena, que quase não interagem com a matéria. Bilhões de neutrinos atravessam nosso corpo a cada segundo sem deixar rastros. Afinal, eles não interagem com a matéria. Bom, apesar de existirem 6 tipos de leptons, a matéria estável do universo é composta quase que exclusivamente pelos elétrons, que seria um tipo dos leptons, Também é parte da família dos férmions, que são
partículas subatômicas. Você vai decompondo a matéria, né? O que forma o quê? O que forma o quê? Mano, isso é fantástico. Bom, ok, então a matéria estável em todo o universo é composta quase que exclusivamente por elétrons, né? E os outros leptons, os muons, os taus, estes também são produzidos em fenômenos cósmicos energéticos. Fenômenos cósmicos energéticos, que também existem por um curto período de tempo antes de decair em outras partículas mais leves. Por trás de toda a matéria comum, existe um universo invisível composto por partículas fundamentais. Os verdadeiros blocos de construção da realidade. Mas entender do que a matéria é feita é só o começo. No próximo episódio da nossa série Explorando a Física Quântica, vamos mergulhar em outros tipos de partículas, como por exemplo os bósons, as mensageiras da força da natureza. Das forças da natureza, né? São eles que fazem a matéria interagir e se transformar. Prepare-se que nos próximos episódios vamos conhecer um pouco mais sobre os fótons, os gluons, os bósons W e Z e, claro, o enigmático bóson de Higgs, ou então a partícula de Deus. É a chamada partícula de Deus. A física quântica ela é estranha e contraintuitiva. E mesmo que invisíveis no nosso cotidiano, essas partículas exóticas nos ajudam a contar a história mais profunda do universo. A de como tudo começou, e como tudo funciona, e talvez até para onde estamos indo. Bom, eu com certeza não vou a lugar nenhum, galera. Eu vou ficando por aqui. Mas eu te convido a ir. Ir aonde? Ir se inscrever nesse canal, clicando no botão aqui embaixo de se inscrever e vir fazer parte dessa família científica maluca. Seja muito bem-vindo. Temos vídeo todas as semanas. Te agradeço em medidas astronômicas. Até o próximo vídeo. Seu amigo no tempo, Gustavo Júnior. Valeu, falou, tchau.